Você acredita que inteligência é algo que nasce com você ou que pode ser desenvolvida? A maioria foi ensinada a pensar que ser inteligente é um dom reservado a poucos, um talento raro que se herda e não se conquista. Mas essa crença não passa de uma prisão invisível criada para manter você pequeno. A inteligência não é um dom, ela é uma arma. E como toda arma poderosa, pode ser forjada, afiada e usada por quem tem coragem de empunhá-la. Maquiavel entendeu isso com clareza perturbadora. Para ele, inteligência não tinha nada a ver com decorar livros ou acumular informações. Era sobre entender como o mundo realmente funciona, despido das ilusões morais e das mentiras confortáveis que contamos a nós mesmos. Ser inteligente no sentido maquiavélico é ver aquilo que os outros não percebem, antecipar o que os outros não preveem e agir de forma que ninguém espera. É transformar percepção em poder. E o mais fascinante é que essa forma de inteligência pode ser ativada instantaneamente, não com fórmulas mágicas, mas com uma mudança brutal na forma como você pensa. No momento em que você abandona a ingenuidade e começa a observar a realidade sem filtros, sua mente muda de nível. Você deixa de ser peça e começa a enxergar o tabuleiro. Para Maquiavel, esse é o verdadeiro despertar. Não aquele que te faz parecer sábio, mas o que te permite jogar melhor. Prepare-se, porque este vídeo não é sobre truques baratos ou frases motivacionais. Ele é um mapa sombrio e lúcido da mente humana e do poder. Aqui, você vai aprender como os mais inteligentes pensam, porque eles estão sempre 3 passos à frente, e o que eles sabem que a maioria nunca percebe. E quando você terminar de assistir, verá que inteligência não é o quanto você sabe, é o quanto você entende. E entender o mundo, como Maquiavel dizia, é o primeiro passo para dominá-lo. Desde criança você foi condicionado a acreditar que inteligência é sinônimo de saber muito. Ensinaram que pessoas inteligentes são aquelas que tiram boas notas, memorizam datas, citam autores e acumulam diplomas. Essa definição limitada transformou a inteligência em um troféu de aparência. Algo que se exibe para ser admirado, não algo que se usa para vencer. E é exatamente aí que a maioria se perde. Porque no mundo real, quem vence não é quem sabe mais, e sim quem entende mais profundamente. Maquiavel observou isso nas cortes renascentistas. Os homens mais cultos eram frequentemente manipulados pelos mais astutos. O sábio que se gabava de seu conhecimento era superado pelo estrategista que lia intenções. O estudioso que dominava os livros se ajoelhava diante do político que dominava pessoas. Isso porque inteligência, no sentido maquiavélico, não está no acúmulo de dados, mas na habilidade de interpretar comportamentos, prever movimentos e transformar cada situação em vantagem. A inteligência tradicional te ensina a responder perguntas. A inteligência estratégica te ensina a fazer as perguntas certas. A primeira te prepara para provas, a segunda te prepara para o poder. A primeira te faz parecer brilhante, a segunda te torna perigoso. E o que separa uma da outra não é talento, é percepção. É a coragem de olhar o mundo sem as lentes da ingenuidade e enxergar os interesses ocultos por trás de cada gesto e cada palavra. É por isso que Maquiavel dizia que um homem sábio vê o que está prestes a acontecer e age antes dos outros. Ele não estava falando de adivinhação, mas de leitura. A leitura fria da realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. E é exatamente essa leitura que você precisa dominar, se quer ser mais inteligente do que a maioria. O primeiro passo para isso é desaprender. É abandonar a ideia de que inteligência se mede por quanto você sabe e começar a medi-la por quanto você entende sobre a natureza humana, sobre poder e sobre si mesmo. Porque no mundo real, quem entende as engrenagens do jogo sempre vence quem apenas estudou as regras. A inteligência que transforma destinos não nasce da luz da erudição, mas das sombras da percepção. Maquiavel nunca se preocupou em parecer sábio. Ele queria ser eficaz. E ao contrário do que muitos acreditam, sua genialidade não estava em saber tudo, mas em enxergar o que ninguém via.
Ele entendeu que a inteligência mais poderosa não é a que brilha em discursos, e sim a que se disfarça no silêncio e atua nos bastidores. Essa inteligência sombria é a arte de ler intenções em vez de palavras. É a habilidade de perceber o que as pessoas querem esconder e antecipar o que elas ainda nem decidiram. É compreender que por trás de cada gesto há um interesse, e por trás de cada decisão, um medo. Enquanto a maioria se contenta em ouvir o que é dito, os verdadeiramente inteligentes prestam atenção no que não foi dito. Maquiavel observava que os poderosos não precisavam ser os mais estudiosos, apenas os mais atentos. Eles dominavam o ambiente não por saberem mais, mas porque enxergavam antes. Eles sabiam que as pessoas revelam tudo, não em palavras, mas em reações. O olhar que foge, a pausa antes de responder, o elogio disfarçado de crítica, tudo isso entrega intenções. E quem domina essa leitura governa, mesmo em silêncio. A inteligência sombria também entende que a verdade raramente está na superfície. Ela exige que você questione tudo, inclusive a si mesmo. Que veja os jogos de poder escondidos nas interações mais simples. Que perceba como a vaidade, o medo e a necessidade guiam as escolhas humanas. E, acima de tudo, que use esse conhecimento não para destruir, mas para agir com precisão cirúrgica, onde os outros agem por impulso. Não é a inteligência que todos aplaudem, mas é a que todos obedecem. Porque quem enxerga mais fundo não precisa de força para vencer. Precisa apenas esperar o momento certo para agir. E quando age, o mundo já está preparado para se inclinar. A maioria das pessoas não fracassa por falta de inteligência, mas por excesso de ilusão. Elas constroem suas decisões sobre como acham que o mundo deveria ser. Justo, coerente, equilibrado, e ignoram a forma como o mundo realmente é. Competitivo, caótico e movido por interesses. Essa cegueira voluntária é um veneno silencioso. E Maquiavel sabia que, enquanto você viver preso à imagem idealizada da realidade, continuará sendo manipulado por quem a enxerga nua e crua. Ser inteligente no sentido mais profundo exige um ato de brutal honestidade. Olhar para a natureza humana sem romantizá-la. É perceber que as pessoas nem sempre dizem o que pensam, que agem muitas vezes por conveniência e que, no fundo, cada um luta por si. Isso não é pessimismo, é lucidez. É o tipo de lucidez que separa o ingênuo do estrategista, o sonhador do jogador. Maquiavel dizia que aquele que quer fazer em todas as partes uma profissão de bondade está fadado a perecer entre tantos que não são bons. Essa frase não é um convite à maldade, mas ao realismo. O homem que espera a justiça de todos será enganado. O que entende que o mundo é movido por interesses estará preparado para agir com inteligência. Porque a inteligência não floresce na negação da realidade. Ela nasce da sua compreensão profunda. Ver o mundo como ele é também significa abandonar expectativas ingênuas sobre reconhecimento, lealdade e reciprocidade. Significa aceitar que você não controla os outros, apenas a forma como responde a eles. E essa mudança de perspectiva transforma tudo. Porque quando você para de esperar que o mundo jogue limpo, começa a jogar melhor. Quando entende que as pessoas buscam poder, validação e vantagem, começa a prever seus passos. E quando deixa de reagir com emoção e começa a agir com estratégia, deixa de ser manipulado e passa a ser quem manipula o tabuleiro. Essa é a inteligência que Maquiavel ensinava. Não a que deseja um mundo ideal, mas a que vence no mundo real. Os olhos veem, mas é a mente que enxerga. E a diferença entre uma pessoa comum e uma mente verdadeiramente inteligente está justamente aí, no que é percebido além do óbvio. A maioria se prende às palavras ditas, aos gestos visíveis e aos fatos aparentes. Já os estrategistas olham para o invisível, aquilo que se revela nas entrelinhas, nas pausas, nos detalhes que os outros ignoram. E é ali, nesse espaço silencioso, que o verdadeiro poder se esconde.
Maquiavel entendia que quem domina o invisível domina as pessoas. Ele observava que as intenções humanas são como correntes subterrâneas. Não aparecem na superfície, mas movem tudo o que está acima. Por isso, os mais inteligentes não se contentam com o que é dito. Eles interpretam o que está sendo evitado. Não olham apenas para o sorriso, mas para o que os olhos denunciam. Não se fixam nas promessas, mas nas ações silenciosas que as contradizem. Essa leitura exige mais do que inteligência lógica. Ela exige percepção emocional, frieza psicológica e atenção ao que a maioria considera irrelevante. É perceber a hesitação antes da resposta, a mudança súbita no tom de voz, o leve recuo de quem sente ameaça. São sinais minúsculos, mas cada um deles revela verdades profundas sobre intenções, medos e fraquezas. E essa habilidade, uma vez desenvolvida, transforma completamente a forma como você se move no mundo. Você deixa de ser enganado por aparências. Começa a prever traições antes que aconteçam, a perceber oportunidades que ninguém notou e a evitar armadilhas antes que se fechem. Não porque é mais esperto que os outros, mas porque está enxergando camadas da realidade que eles ignoram. Maquiavel sabia que conhecimento sem percepção é inútil. Você pode ler 1000 livros e ainda ser manipulado por quem entende a natureza humana. Mas aquele que observa silenciosamente e lê o invisível carrega uma inteligência que livros não ensinam. Uma inteligência que se traduz em poder real. E quando você começa a ver o que os outros não veem, deixa de jogar no mesmo tabuleiro que eles. Você cria o seu próprio. Saber o que está acontecendo agora te coloca no jogo. Saber o que vai acontecer te coloca no comando. Essa é a diferença entre o inteligente comum e o estrategista maquiavélico. A maioria reage aos acontecimentos. Os verdadeiramente inteligentes os antecipam. E essa capacidade não nasce da sorte nem de dons misteriosos, mas de uma observação profunda do comportamento humano e da lógica que governa o mundo. Maquiavel dizia que o homem prudente prevê o que pode acontecer e age antes do perigo se tornar inevitável. Ele sabia que prever não é adivinhar, é ler padrões. As pessoas são mais previsíveis do que imaginam, repetem os mesmos erros, agem movidas pelos mesmos medos e perseguem os mesmos desejos. Quando você entende esses padrões, o futuro deixa de ser um mistério e se torna um mapa. Antecipar é observar as causas e entender as consequências antes que elas cheguem. É perceber, por exemplo, que a bajulação excessiva hoje pode esconder uma traição amanhã, que a hostilidade disfarçada de brincadeira é um teste de limites prestes a escalar, que o silêncio repentino de alguém pode ser o prenúncio de uma decisão importante. Essas pistas estão sempre ali, invisíveis para quem está distraído, evidentes para quem aprendeu a ver. A inteligência maquiavélica não espera o perigo bater à porta para agir. Ela fecha a porta antes que ele chegue. Não espera a oportunidade se apresentar para aproveitá-la. Ela a constrói enquanto ainda está no horizonte. E quando o mundo finalmente percebe o que está acontecendo, quem previu já está 3 passos à frente. A palavra mais poderosa no vocabulário dos inteligentes não é sim, é não. Dizer não é o que separa os que se deixam arrastar pelas vontades dos outros daqueles que escrevem a própria história. E para Maquiavel, essa capacidade é uma das maiores provas de inteligência, porque revela quem está no controle. A maioria das pessoas teme dizer não porque tem medo de perder. Medo de ser rejeitada, criticada ou deixada de lado. Então dizem sim para agradar, mesmo quando não querem. Aceitam menos do que merecem para não ficarem sozinhas. Cedem ao que não concordam para evitar conflitos. E cada sim, dito por medo, é uma parte do próprio poder sendo entregue. Aos poucos, a pessoa deixa de guiar a própria vida e passa a ser guiada por tudo e por todos. Maquiavel sabia que a capacidade de negar é a essência da autoridade. Quem não precisa dizer sim para ser aceito, tem o respeito automaticamente conquistado. Quem pode recusar oportunidades sem medo de escassez intimida até quem oferece.
E quem está disposto a perder algo menor para preservar o essencial, nunca será escravo das circunstâncias. O não inteligente não é arrogância, é estratégia. Ele seleciona batalhas, protege sua energia e impõe limites. É ele que impede que você se torne refém da necessidade. É ele que comunica ao mundo que você escolhe, e não implora. E ao contrário do que muitos pensam, é ele que atrai mais oportunidades, porque tudo que é seletivo ganha valor. Pense nos líderes que você admira, nas pessoas que você respeita. Nenhum deles está disponível para tudo e para todos. Eles dizem não com naturalidade, e é justamente por isso que cada sim deles vale tanto. Sua presença é disputada porque sua ausência tem peso. Aprender a dizer não é um divisor de águas. É o ponto em que você deixa de viver como uma reação ao mundo e começa a moldar o mundo à sua volta. Porque quem tem coragem de recusar não vive de migalhas, vive de escolhas. No fim, a verdadeira inteligência não é um acúmulo de ideias bonitas, nem um desfile de informações inúteis. Ela é uma força silenciosa, quase invisível, que muda completamente a forma como você se move no mundo. Ela está na lucidez de ver a realidade sem filtros, na percepção afiada do que os outros não percebem, na frieza que te mantém firme enquanto todos perdem o controle. Está na coragem de dizer não e na paciência de esperar o momento certo de agir. Maquiavel entendia que a inteligência suprema não era a do estudioso que sabe tudo, mas a do estrategista que enxerga o que realmente importa. Porque informação sem leitura não é poder, emoção sem controle é fraqueza, e ação sem antecipação é sorte. E sorte não governa impérios. A inteligência maquiavélica, ao contrário, governa porque transforma conhecimento em ação, percepção em vantagem e pensamento em domínio. O mundo pertence a quem compreende suas engrenagens. E quem domina as regras do comportamento humano não precisa gritar para ser ouvido, nem lutar para vencer. Ele se antecipa, observa, escolhe, e o mundo inevitavelmente responde. Se você chegou até aqui, já começou a mudar. Porque inteligência não é um estado, é uma decisão. É decidir enxergar onde os outros fecham os olhos. É escolher agir quando os outros reagem. É se manter frio quando todos queimam por dentro. E é recusar ser peça para começar a mover o tabuleiro. A partir de agora, toda situação ao seu redor será um campo de estudo. Cada pessoa, um mapa. Cada reação, uma pista. E pouco a pouco você perceberá que não precisa mais de sorte nem de permissão para vencer. Porque quem pensa como Maquiavel não depende do destino, ele o cria.